que gravar tudo de novo. Então, boa tarde a vocês que já chegaram. Boa tarde aos que irão assistir online, né? Vamos estudar um pouco hoje mais sobre as questões de classes e usos dessas classes, para que a gente depois aprofunde um pouco mais sobre a questão de doctapes. Eu ia falar algo sobre o doctapes, só que eu preferi hoje voltar um pouco à questão das classes, IDs, mostrar um pouco como utilizar essas classes, esses doctapes, para que a gente possa ter uma visão melhor do que a gente vai passar hoje, certo? Do que a gente vai ver no nosso curso, certo? Então, hoje, para a gente dar continuidade aqui ao nosso curso, vou pegar aqui um código para a gente fazer uma análise de classes. Vou botar esse código aqui, já para a gente... Deixa eu abrir aqui com o PHP Storms, que é uma ferramenta mais fácil da gente visualizar o código, uma ferramenta mais dinâmica. Essa aqui foi a página que a gente criou na última aula, né? A gente colocou aqui um título, colocou aqui algumas informações, colocou cores diferentes, né, no nosso código. A gente trabalhou com título 2 e título 1, que é uma forma de ampliar o texto, fazendo diferença entre o texto do corpo do site e o texto dos títulos e subtítulos. A gente pode criar um título que vai ser todo o site, todo o título vai ter esse tamanho aqui, essa cor, essa fonte. A gente faz uma padronização para todos os títulos. A gente faz uma outra padronização para subtítulos, certo? E um padrão para os textos básicos que a gente vai ter no nosso site. Então, toda vez que eu escrever algum texto simples, ele vai automaticamente atribuir aqui formatação básica, certo? Quando a gente colocar a tag de título, que é o H1 ou H2, ele vai ter um tamanho de fonte diferente, uma cor diferente, de acordo com o que a gente atribuiu lá na classe, certo? Aqui eu tenho, se eu clicar com o botão direito no Google Chrome, clicar em implementar, ao clicar em implementar, ele automaticamente vai abrir uma caixinha aqui embaixo, onde eu posso estar visualizando cada parte do meu código, tá vendo? O título, o formato de conversão de texto. Aqui eu usei um link para a folha de estilo, coloquei o nome dele estilos.css. Essa folha de estilo, eu vou abrir ela aqui numa outra página. Tá vendo que ela trouxe aqui, ó, uma classe com o nome Home, uma classe com o nome Fluminense, outra com o nome Flamengo, outra com o nome Texto. Aí, se você observar, você vai ver que a Home ela vai ser tudo pink, tudo que tiver classe Fluminense vai ter a cor vermelha, tudo que tiver a classe Flamengo vai ter a cor azul, e tudo que tiver a classe texto vai estar com a fonte do tipo Arial e o tamanho da fonte 40, certo? Se eu pegar aqui, por exemplo, dar um clique aqui, ó, nesse botão e clicar aqui, ó, em título 1, ele automaticamente vai me levar aqui embaixo para o código, tá vendo? Da página, onde está o título 1. Veja que esse texto aqui, ele está com um elemento H1. Essa tag ela tem um elemento H1 e tem uma classe, tá vendo? O nome dessa classe é Fluminense. Então, lá no meu CSS, lá naquele arquivo de nome estilos aqui, deixa eu tirar isso daqui, certo? O arquivo de nome estilos que está aqui na mesma pasta curso IBM, tá vendo? Nome estilos.css. Eu tenho aqui Fluminense, ó. Fluminense, ele vai atribuir apenas a cor vermelha. Então, se a gente voltar aqui no texto, a gente vai ver que realmente a fonte está vermelha, né? Se a gente vir aqui, ó, e pegar o título 2, a gente tem aqui o seguinte. Primeiro a gente tem uma tag diferente, tá vendo? Que é a tag, é o elemento center aqui com a tagzinha aqui abrindo e fechando.
onde tudo que tiver aqui dentro vai ficar centralizado. Tá vendo? Ficou tudo no meio porque eu usei a tag center. Se eu boto center, tudo fica no centro. Aí eu usei já um subtítulo, que é o título de tamanho H2. Veja que ele é um pouquinho menor que título 1, tá vendo? Eu poderia colocar qualquer outro nome aqui, ó. Poderia colocar um outro texto aqui, ó, que tá valendo mesmo sim. Mesmo jeito. Tá vendo? Então tudo que eu colocar aqui dentro do H2, ele vai ter um tamanho um pouquinho menor que o título 1, certo? Agora, por que está azul? Porque eu usei a classe Flamengo. Se eu usei a classe Flamengo, então ele vai trazer lá do CSS, ó, tá vendo? Do CSS estilos, ele trouxe na classe Flamengo a cor azul, a gente botou blue. Eu poderia colocar qualquer outra cor se eu quisesse aqui, que automaticamente todo lugar onde eu utilizasse essa classe, lembra que eu falei que não é obrigatório usar o nome em inglês da cor? Eu posso usar também um código que a gente chama de código binário, que é o RGB, certo? O código RGB ele é formado por duas sequências de letras ou números. Isso aqui é um código binário. Eu não vou me aprofundar nisso aqui porque é um assunto bem mais complexo que não convém entrar nesse detalhe, certo? De certo que cada dois itens desse aqui, ó, representa uma cor. Ele pode vir com 2 itens cada ou ele pode vir simplesmente com um único item. Por exemplo, se eu disser que o primeiro vai ser R, o segundo R e o terceiro R, o que acontece? Se eu não atribuir nenhuma cor, a falta das cores a gente tem o quê? Preto, né? Não tem nada, tá 0, 0 e 0. Então, se eu colocar 0, 0, 0, ele vai trazer preto, porque eu não atribuí nenhuma cor. Essas três letrinhas aqui, esses três números representam o R, o G e o B. O R que é de red, o G que, se não me engano, está relacionado a magento, só que é outro nome lá que diz em inglês, esqueci. E o B que seria o blue, se não me engano, né? Na verdade seria uma mistura das três cores primárias, onde que quando eu misturo essas três cores eu tenho todas as outras cores. Quem já estudou um pouco de geometria, se não me engano, que acho que é o assunto de geometria que fala um pouco sobre cores e formas, e aí fala sobre a mistura das cores. Que quando você mistura determinadas cores, você forma outras cores. Então, quando eu misturo aqui, ó, se eu colocar, por exemplo, aqui, no lugar desse aqui, eu colocar, por exemplo, 9, ele já ficou mais avermelhado, porque eu atribuí o valor 9 para vermelho, tá vendo? Se eu colocar 0 aqui, colocar 9 aqui, ó, na verdade o do meio é green, né? Verde, pensei que era magenta, mas na verdade é verde, tá vendo? Se eu colocar aqui 0 e aqui 9, eu tenho um azul do mesmo jeito, tá vendo? E a gente pode também clicar aqui, ó, e clarear ou escurecer aqui, ó, buscar aqui a cor que a gente deseja, ó. Tá vendo? Eu quero um amarelo, sei lá, um laranja, alguma coisa desse tipo. Aqui é o RGB, ó. Aí eu posso mudar também para outros tipos, ó. Aqui é o hexadecimal da cor. Eu escolho a cor que eu quero, depois é só dar um Enter, ele vai me dar qual é o código que eu quero, tá vendo? Então eu não preciso estudar esse código aí, detalhe, para poder descobrir uma cor. Eu posso simplesmente pegar aqui e escolher. Ou então eu posso clicar aqui, ó, nesse coisinha aqui, ó, e clicar no que eu quero aqui e ele vai buscar a cor, tá vendo? Eu quero, por exemplo, esse vermelho aqui, ó. Quando eu clicar aqui, ele vai trazer o vermelho para cá também. Eu quero esse rosa aqui, ó. Por exemplo. Aí eu vou buscar a cor que eu quero, tá vendo? Ou eu quero um azul aqui, lá, que cor é essa aqui? Um roxo, um amarelo. Eu escolho a cor que eu quero trabalhar, dou Enter e ele automaticamente vai atribuir, certo? Então, uma coisa que vocês têm que ter em mente é que as cores elas precisam ser escritas em inglês ou elas precisam ser escritas em um código binário,
certo? Esse código binário você pode achar aqui mesmo no Google Chrome ou em qualquer navegador vai ter aqui esse código, você pode capturar esse código. Ou então você pode procurar no Google, que no Google tem algumas ferramentas para você trabalhar com esses códigos. Aqui, por exemplo, tem esse programa aqui chamado PHP Storm. Eu gosto de trabalhar com ele porque ele facilita um pouco o trabalho que o bloco de notas não facilita. Não quer dizer que você não consiga trabalhar com o bloco de notas. Você consegue trabalhar com o bloco de notas. A diferença é que ele vai corrigir alguns errinhos que o bloco de notas ele gera, como essa questão do texto aqui, ó. Se eu salvar aqui agora, ó, o texto vai aparecer aqui, ó, certinho, não vai aparecer mais aquela... Ele vai fazer valer a criptografia que eu coloquei aqui, ó, de UFT8, certo? Que eu posso escolher aqui embaixo, ó, UFT8, eu posso mudar aqui. Ele ajuda a corrigir alguns detalhes que o bloco de notas ele não consegue converter, certo? E um detalhe também é que, por exemplo, se eu for escrever uma outra div aqui, ó, eu coloco aqui, ó, eu começo a digitar, ele já vai completando para mim, tá vendo? Se eu der Enter, ele já completou. Quando eu colocar aqui, ó, class, ele já traz o resto para mim, tá vendo? Eu só preciso colocar o que eu quero aqui, ó, Fluminense, ó, tá vendo? Quando eu fechar aqui, ó, a primeira instância da classe já fecha o restante. Isso evita que eu fique esquecendo de abrir e não fechar a tag, entendeu? Existem outros programas que também fazem isso, Dreamweaver, FrontPage da Microsoft, e vários programas que fazem esse tipo de coisa, certo? Eu gosto de trabalhar com PHP Storm e com bloco de notas, mas fica a critério de cada um o que vai preferir trabalhar, certo? Aqui eu já vou fazendo tudo bem direitinho. Outra coisa que ele ajuda muito também é, por exemplo, se eu mudar isso aqui, ó, de parágrafo para spam, aqui ele já mudou, tá vendo? Eu não preciso mudar aqui e mudar de cá. Só eu apagar aqui e escrever um novo, ele já corrige lá para mim, ó. Já ficou feito de novo, tá vendo? Então facilita bastante a escrita do nosso código, certo? Eu coloquei aqui em algum lugar os códigos que a gente ia usar para modelar o nosso site. Só que eu não estou lembrado onde foi que eu joguei. Acho que foi esse aqui que eu fiz. É esse aqui mesmo que eu quero. Deixa eu só abrir aqui para ver se é esse mesmo. O site da igreja começou a ganhar forma, certo? Começou a ganhar forma. E à medida que eu vou desenvolver a página, à medida que eu vou fazendo o site, eu vou mostrando para vocês como foi que eu cheguei nesse resultado, certo? Que é para vocês irem acompanhando e irem fazendo de acordo com o que eu for escrevendo. Vou botar aqui online para ficar melhor. Esse aqui é o topo da página do site da igreja, que é o ibmn.com.br, certo? No futuro, quando a gente terminar a nossa aula, esse site vai estar no ar e vocês vão acompanhar tudinho como foi que a gente fez para chegar nesse resultado aqui. Então, vocês vão fazer o site junto comigo, certo? Acompanhando cada item. No código aqui não tem muito segredo, não tem muita coisa do que vocês não viram, certo? Quase tudo aqui vocês já sabem. Por exemplo, isso aqui vocês já sabem que é uma meta tag para codificar o site nesse formato de caractere, que é o 8TF8 ou UTF-8, que é o mais usado hoje no mundo do desenvolvimento web, é esse cara aí. Então vocês já sabem como funciona, já sabem para que funciona, não tem segredo de como é que faz, só pegar e escrever ele aí e usar. Depois, futuramente, quando a gente tiver mais experiência, eu vou ensinar para vocês como usar outros tipos de formatação de caractere. Uma coisa é certa, sempre que vocês forem escrever um site, uma das coisas que isso aqui dá muito problema é quando vocês forem trabalhar com um banco de dados no futuro.
que vocês têm que olhar lá no banco de dados qual é o formato de caractere que está sendo usado lá para atribuir o mesmo formato aqui, entendeu? Da mesma forma, quem vai criar um banco de dados para um site tem que saber que formatação que está o site, qual o tipo de caractere usado, para usar lá no banco de dados. Sempre que os dois têm que trabalhar em comum acordo. Essa outra meta tag aqui, ó, é uma meta tag que vai criar uma compatibilidade de navegadores, certo? Como assim uma compatibilidade de navegadores? Se eu abrir aqui, ó, o meu código HTML no navegador do Internet Explorer, que é o Edge atualmente, o que vai acontecer? O navegador ele vai entender que esse código foi feito em um padrão, certo? Em um padrão, onde o navegador ele vai ter que fazer alguns ajustes para que ele tenha a mesma cara que ele tem no Google Chrome. Tá vendo que ficou bem próximo um do outro? A diferença é só um pouco da questão de resolução, que isso parece que dá uma impressão de que está mais que está menor um pouquinho, né? Está reduzido um pouco o tamanho. Mas a proporção dos objetos você vai ver que vai estar na mesma proporção, entendeu? Então isso acontece porque a gente usa aqui uma tag de compatibilidade, tá vendo, de códigos, onde ele vai usar o Internet Explorer, os componentes do Edge, para poder fazer essa formatação. Uma outra tag que a gente não tinha usado ainda, essa meta tag aqui de nome viewport, ela vai fazer com que a página ela tenha uma proporção de tamanho, certo? Tamanho vai ser igual ao dispositivo menos o tamanho. Ele vai fazer o que? Ele vai fazer vamos dizer assim, um ajuste de tamanho da tela baseado no tipo de dispositivo que você está usando. Se você tiver no tablet, se você tiver no celular, se você tiver no notebook, se você tiver no computador, se você tiver com uma tela gigantesca, então ele vai pegar todos os tamanhos e vai usar a escala de 1 para 1. Aí aqui eu posso botar a escala 2, 3, 4, certo? Quando eu coloco a escala de 1 para 1, ele vai fazer com que os objetos tenham uma certa semelhança quando está no celular, quando está no tablet, quando está no computador. Justamente. Então isso aqui é que vai ajudar a ajustar a proporção relacionada ao celular, tablet e computador, né? De acordo com o device ou o dispositivo, de acordo com o que você estiver utilizando, certo? Essa tag aqui de nome título, você já sabe para que serve, então a gente pula. Essa outra tag aqui de nome link, o que acontece aqui? Eu vou fazer uma ligação externa com outro arquivo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o código que está em outro arquivo, entendeu? E vou jogar aqui nesse lugar. Tudo que está lá, ele vai escrever aqui embaixo, desse link. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou juntando uma coisa com a outra. Estou criando um link, entendeu? Porque, por exemplo, se eu fosse pegar aqui, ó, todo esse código que está bem aqui, certo? Olha o tamanho que é esse código. Tá vendo o tamanho que é esse código? Se eu fosse pegar esse código todinho e fosse escrever aqui, que tamanho ia ficar essa página? Vai ficar gigantesca, não é verdade? Então, quando eu coloco esse link aqui, o código fica bem mais limpo. Olha o tanto de código que eu tenho aqui só. Bem menor, né? Então, esse link aqui a gente usa para isso. Esse código CSS, na verdade, nem eu nem você precisa escrever. É um código CSS que a gente usa chamado de Bootstrap, certo? Eu vou entrar em mais detalhes no futuro sobre esse Bootstrap. Por enquanto, a gente não vai mexer com Bootstrap. Só coloquei aqui só para a gente ter uma noção do que vem por aí, certo? Para vocês começarem a ver o nome, ver as classes que a gente vai usar e tal, só para começar a familiarizar. Tá vendo esse arquivozinho aqui de nome Bootstrap CSS?
Esse arquivo aqui você baixa na internet, é só você procurar Bootstrap, Mini Bootstrap, você vai achar esse arquivo aqui. Você baixa esse arquivo, coloca na pasta, você pode colocar na mesma pasta que está o arquivo que você está trabalhando, como aqui, por exemplo, eu tenho aqui novo index, que é o que eu estou trabalhando, esse arquivo aqui que a gente vai usar hoje, certo? Esse aqui, esse HTML aqui. Então, eu posso jogar aqui mesmo dentro da pasta e aqui no link eu colocaria só isso, ó. Não precisa de nada disso, eu colocaria simplesmente esse endereço aqui e estava tudo resolvido, certo? Mas eu também posso colocar dentro de outras pastas e passar um caminho exato para esse objeto aqui. No meu caso aqui, ó, ele está dentro da pasta System, que está dentro da pasta Public, que está dentro da pasta CSS. Isso é uma forma de você organizar melhor os seus códigos, mas não é obrigatório seguir esse padrão. Eu estou usando esse padrão aqui porque o site da igreja ele vai rodar dentro de um framework, que é um negócio mais complexo que a gente vai ver depois. Esse framework ele já cria algumas pastas, tá vendo? Dentre elas ele cria essa pasta Public, onde vai ficar os arquivos que ele vai usar. Um dos arquivos que ele vai usar são os arquivos CSS, que vai formatar as páginas do site. Aí aqui dentro dessa pasta CSS é que a gente joga todos os arquivos do tipo CSS. Aqui também era para ter, mas não tem ainda porque eu ainda não baixei, era para ter uma pasta também de nome image. Essa pasta de nome image a gente vai salvar o que aqui dentro? Imagem, né? Entendeu? Bem simples, não tem segredo. CSS, eu vou jogar os arquivos CSS. Image, eu vou jogar as imagens. Todas as imagens que eu vou usar no site, eu vou jogar aqui dentro dessa pasta aqui. Se você observar aqui, eu tenho aqui, ó, a pasta Images, ó, onde tem as imagens que eu vou utilizar. No futuro, quando o site estiver pronto, o site vai ter essa cara aqui, ó, o site da igreja, certo? Esse layout aqui foi criado pelo nosso irmão Raniel. O Raniel foi que fez aqui. Está um pouco desorganizado aqui em cima porque eu não tinha os tipos de fonte que ele usou. Aí ficou um pouco fora de lugar aqui. Mas esse arquivo é só para a gente ter uma ideia de como vai se dividir o site. Você vê que eu tenho aqui um cabeçalho onde eu vou colocar o menu, a logomarca, o slogan da igreja. Aqui eu tenho um outro bloco, que é um bloco do banner, onde vai ter um banner que vai mudar de acordo a cada situação. Por exemplo, festa de jovem, festa de senhora, não sei o quê. Esse banner vai ficar se movimentando e passando de acordo a o que a igreja quer divulgar. Aqui embaixo vai ter links com algumas notícias, informações, algum projeto que foi feito. O programa Voz que Clama foi em Santa Maria da Boa Vista, tal. Então a gente bota uma notícia aqui e tal, informações. Aqui embaixo um quadro com alguma mensagem de meditação que o pastor vai estar passando para a gente vai estar postando. E aqui os menus, onde eu vou ter acesso a cada item da página, né? O sobre vai falar um pouco sobre a igreja. Missão vai dizer qual é a missão da igreja, o que a igreja pretende fazer. Eventos, são os eventos que vai acontecer. Aqui vai estar a agenda de todos os eventos da igreja e futuramente, se o pastor assim, preferir, também pode abrir para outras igrejas divulgar. Notícias do mundo gospel e na igreja, tudo que for de notícia vai estar aqui dentro. Estudos bíblicos, página de download, onde o internauta vai poder baixar os cultos que foram gravados, né, que foram transmitidos online, vai poder baixar aqui. E contato, para poder entrar em contato com a igreja, ele vai clicar aqui, vai ter um formulário onde ele vai preencher e vai mandar uma mensagem para a igreja, certo? Então o site ele vai ter essa proporção aqui, ó, cabeçalho, bloco de banner, o corpo e aqui embaixo o rodapé com texto para meditações, está aqui embaixo. Ok, deu para entender até aqui? Pronto. Então aqui, ó, eu tenho essa biblioteca onde a gente pode baixar na internet e eu posso disponibilizar para vocês. Se quiser, eu mando por e-mail essa biblioteca, aquela pequenininha, apesar de ser um texto grande. E esse aqui é o CSS do site, que é o que eu realmente escrevi. O que eu realmente escrevi está aqui dentro. Deixa eu abrir ele aqui, porque a gente vai trabalhar em cima dele hoje, certo? CSS do site. Então,
isso aqui foi o que eu realmente já escrevi, ó. Só escrevi isso aqui. Tem coisas aqui que eu até copiei e colei porque é bem parecido. Como aqui essa parte. Se você observar, ele é quase idêntico, né? Só muda o final aqui, ó. E a cor vai mudar. Mas o resto é bem parecido. Então você vê que o código HTML às vezes não precisa tanto esforço. Às vezes no copiar e colar você resolve uma série de coisas. Certo? Então esse código aqui, ó, site.css, ele vai trazer tudo isso aqui e vai jogar ali naquele lugar, né? Para poder a gente ter um código mais limpo, certo? Esse outro link externo aqui é um link que a gente costuma usar, que é o que? É do site de fontes do Google. É chamado Google API. Esse Google APIs a gente pode usar para baixar, para jogar algumas coisas no nosso site. Por exemplo, se eu quisesse usar essa fonte de nome Hellway, eu teria que pegar essa fonte, baixar para o meu computador e jogar lá dentro do site para poder usar no site. Só que o que vai acontecer? Se você trabalhar com muitas fontes, 4 fontes, 6 fontes, 10 fontes, isso tudo vai ocupar espaço na sua hospedagem do seu site, entendeu? E quanto maior o espaço de hospedagem, mais a gente gasta com isso, entendeu? Mais a gente gasta. Então, quanto menos espaço você ocupar no seu site, mais barato vai ficar a sua hospedagem, entendeu? Deixa eu falar aqui com o pessoal aqui que eu estava perdido, parece. Aí o que acontece? Eu vou, pego esse endereço aqui do Google e uso as fontes que ele tem lá, entendeu? Aí eu estou pegando essa fonte aqui específica, que é o Hello. Isso aqui é coisas que você no futuro vai entender um pouco mais detalhado de como é que vai funcionar. Por enquanto eu só estou dando uma explicação leve para você entender que existe essa possibilidade de você usar uma fonte de um outro site, certo? Isso aqui também é importante porque, por exemplo, se no computador onde o usuário está acessando o site não tiver essa fonte aqui, ó, o que vai acontecer? O navegador, como ele não vai achar essa fonte no computador, ele vai substituir por uma outra fonte que foi definida na instalação do computador. Qual seria a fonte padrão do navegador? Quando você instala o Internet Explorer, o Google Chrome, o Mozilla Firefox, ele vem como padrão algumas fontes que tem no computador. Porque caso no site venha pedindo uma fonte que o computador não tem, ele substitui por essas fontes padrões. Deu para entender? Então, para que isso não aconteça, eu tenho que de alguma forma levar essas fontes até o usuário. Uma dessas formas de levar essa fonte é através de um link, onde isso aqui não vai precisar ser baixado no computador dele. Ele vai buscar lá no servidor, vai fazer a leitura e vai fazer aqui a montagem do site com a fonte que eu utilizei. Certo? Terminado aqui o headway, a gente vem para o body. O body é o nosso corpo. Abaixo aqui eu já comecei abrindo uma classe, certo? Vou fechar isso aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem aqui o nosso corpo. Primeiro eu criei essas duas classes, ou melhor, essas quatro classes aqui, certo? Eu criei essas 4 classes. Eu vou juntar aqui para ficar melhor. Eu criei uma classe de nome container, onde dentro dessa classe container eu tenho o topo, certo? Essa classe container aqui nada mais, nada menos é do que essa parte aqui de cima, que eu realmente montei. Deixa eu abrir aqui um inspetor para a gente ver como é que funciona. Veja aqui, ó, que eu criei, ó, 3 classes, tá vendo? Uma é o banner, outro é o corpo, outro o rodapé. Veja que essas 3 seções aqui não tem nada, tá vendo que não tem nada aqui? Não tem nada. Somente aqui em cima tem alguma coisa. Porque, apesar de eu ter criado todos esses tags aqui, eu só finalizei até o momento só essa daqui de cima, que é o nosso topo, certo?
Eu botei o nome de container, mas na verdade não é nem para ser container. É para ser topo mesmo, seção topo. Mas tudo bem, ele já está aqui dentro, aqui uma classe com o nome topo, que vai dar quase na mesma coisa. Quando eu criei aqui, ó, essa classe de nome container, o que vai acontecer? Dentro do código Bootstrap, veja aqui do lado que ele tem aqui, ó, tá vendo? Bootstrap Mini, que é aquela biblioteca do framework Bootstrap que eu baixei e joguei no meu site. Ele vai fazer o quê? Ele vai atribuir larguras para o meu site de acordo com o tamanho da tela. De acordo com o tamanho da tela, ele vai reduzir a largura da minha página e sempre deixando alguns espaços na lateral esquerda e direita. Ele vai centralizar a página. Se eu pegar esse site aqui, ó, e mudar aqui, ó, por exemplo, eu vou botar uma outra resolução. Digamos que a gente estivesse usando um laptop, que é um notebook, né, com a resolução de 1024, você está vendo aqui no meio 1024, no meio aí, 1024, laptop traço 1024, ou seja, se eu estiver usando um monitor onde a largura dele é 1024 pixels, ele vai se ajustar, tá vendo? Deixando as margens do mesmo jeito que estava antes. Se eu estiver acessando por meio de um tablet, o que ele vai fazer? Ele vai se ajustar a largura do mesmo jeito. Ele vai empurrar tudo para o meio, de forma que deixe um espaço nas duas laterais, certo? Veja que ele, ó, jogou tudo aqui, ó, em linhas separadas, tá vendo? E se por acaso eu estiver usando um celular, ele vai fazer a mesma coisa, ó, vai jogar tudo para o centro, tá vendo? E ele automaticamente já ocultou o meu menu, porque no celular não é para aparecer o menu. Eu vou criar um botãozinho aqui para quando clicar ele abrir o menu para acessar, certo? Como acontece em alguns sites aqui que eu já fiz. Então tudo isso aqui, ó, acontece graças a essa classe aqui que eu coloquei. Eu só precisei colocar o nome container. Pronto. O Bootstrap já resolve tudo pra gente. Viu como às vezes, apesar do código ser complexo, como algumas coisinhas simples facilita bastante a nossa vida? Coisinhas simples que facilitam totalmente a nossa vida. Então, se eu estiver usando um celular menor, vai dar no mesmo, vai ficar tudo no meio, ó, tá vendo? Se eu estiver usando um tablet, se eu estiver usando um computador, não importa o que eu estiver usando. Se eu estiver usando aqui um outro aparelho aqui, por exemplo, iPhone 6, aí o site vai aparecer desse jeito aí, ó. Se eu virar o celular, ele vai aparecer assim. Então aqui, ó, tem como eu ir fazendo as minhas formatações e fazer os ajustes na minha página de acordo com o tipo de dispositivo que eu estou usando. Se for um Galaxy S5, se for, por exemplo, um iPad, tá vendo? Eu vou colocar aqui o que eu quero, ó, e automaticamente ele vai mostrar. Aqui é se eu estivesse utilizando um monitor gigantesco, onde ele tem a resolução de 2560 pixels de largura, um monitor bem gigantesco. Ele vai mostrar dessa forma aqui. Ou seja, ele vai ajustar para que a largura da página não ultrapasse a largura de 1170 pixels, certo? Ele vai deixar como padrão 1170 pixels de largura, mesmo que a tela seja gigantesca, ó, ou seja um pouquinho menor, tá vendo? Mesmo que a tela seja gigantesca ou um pouquinho menor, ele vai trazer a largura da página aqui, deixando as laterais. Se eu trouxer aqui, por exemplo, esse site aqui de Aparício, ele tem essa ideia de responsividade que a gente chama. Deixa eu puxar essa barra aqui para facilitar. Se eu tiver no celular, ó, como é que ele vai aparecer? Ó? Tá vendo? Então a gente vai organizar o site para acontecer isso também. Cadê o menu? O menu sumiu. Mas aqui eu tenho um botãozinho aqui, ó, tá vendo? Quando eu clico, ó, fica parecendo um aplicativo de celular, né? Quando na verdade não é um aplicativo, é um site. Mas ele parece um aplicativo, tem uma aparência de um aplicativo. Se eu usar aqui um outro site, como o Cultivado também, vai ver que tem a mesma ideia, segue o mesmo padrão.
Então, isso aí chama-se responsividade. Essa responsividade, quem vai dar para a gente é o Bootstrap, que é um dos frameworks mais utilizados para isso. Uma biblioteca de CSS e de arquivos JavaScript, ó, onde vai dar aqui toda a formatação que a gente precisa para o nosso site. Aqui dentro da classe Container, eu criei uma outra classe de nome de seção topo, certo? Que depois eu vou dar uma modificada aqui para ficar melhor. Eu quero trabalhar do jeito que está essas classes aqui, ó. Então, por enquanto vai ficar aí, mas depois a gente faz uma alteraçãozinha. Aqui nessas classes, nessa classe Container, eu tenho uma seção de nome topo. Veja que aqui agora eu não usei mais classe, tá vendo? Eu usei ID. Por quê? Porque eu quero que esse elemento aqui, ele tenha uma identificação, certo? Para que no futuro, se eu precisar manipular isso aqui com outro site, por um outro aplicativo ou qualquer coisa parecida, essa integração funcione de forma correta. Quando alguém quiser integrar algum objeto do topo do site, ele vai usar esse ID como parâmetro, porque ele sabe que não vai ter no site nenhum outro item que tenha o ID topo. Só tem um com esse nome, certo? Aí aqui dentro da seção topo, eu dividi o topo em duas divs, tá vendo? Eu dividi ele em dois pedaços. Eu dividi ele em um que é o logomarca. A logomarca está aqui, certo? E o bloco de menu está bem aqui, ó. Viu que eu dividi eles em duas partes? Pronto. Aqui dentro da logomarca, eu não fiz nada mais do que nada menos que criar uma outra div. Para quê? Para que eu possa ter mais facilidade de manipular esse objeto aqui, poder arrastar para um lado, para o outro, aumentar, diminuir o tamanho. Então, eu criei uma outra div aqui dentro. Porque também, futuramente, se eu quiser, além da logomarca, acrescentar um texto aqui embaixo, eu posso também fazer isso, entendeu? Colocar logomarca e texto aqui nesse campo de logo. E aqui tem um href como atributo, que é nada mais nada menos do que o link do site. Toda logomarca, não sei se vocês já observaram, mas quando a gente coloca o mouse em cima, ele faz o desenho da mãozinha que dá a possibilidade de a gente clicar para ir para algum lugar. Isso aí acontece ao site da Cultivar, ó. Falei antes. Isso aí a gente coloca para que você possa acessar a página inicial do site. Por exemplo, se eu estiver aqui em contato e quiser ir para a página inicial do site, o que eu vou precisar fazer? Só clicar aqui na logomarca. Quando eu clico na logomarca, o site vai voltar para a página inicial, tá vendo aí? Então, aqui na página da igreja, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. A gente coloca aqui, ó, essa tagzinha, ó, bota aqui o atributo href ou IP Reference, certo? E eu coloquei apenas uma barra. Por que apenas uma barra? Porque eu não quero ir para lugar nenhum, eu quero ir para onde ele está aqui, para ir para o endereço que ele realmente já está, sem nenhuma outra coisa mais. Quando eu clico aqui, ó, ele vai voltar para a página inicial do site. Tá vendo? Ele voltou para a página inicial do site. Como a página inicial do nosso site ainda é aquela antiga, ele voltou para a página inicial, tá vendo? Veja que aqui não tem mais nada aqui depois, ó. Se eu tivesse aqui, ó, por exemplo, a página sobre, vamos lá na página sobre, ver o que vai acontecer. Quando eu clicar na logomarca, ele vai tirar aqui, ó, tudo que tem aqui depois do BR e vai voltar para a página inicial do site. Então essa é uma forma mais simples de você criar o link para a página inicial. Uma outra coisa que eu poderia fazer para isso acontecer, deixa eu só mostrar aqui. Olha, ele abriu uma outra página aqui que é a página sobre, tá vendo? Que por enquanto ainda está vazia aqui, não tem nada. Veja que aqui tem, ó, index.php sobre, né? Se eu clicar aqui, ó, ele automaticamente vai para a página inicial de novo. Apagou tudo que estava aqui, tá vendo? Porque eu coloquei ali no href uma barra como parâmetro. Quando eu coloco uma barra como parâmetro aqui, ó, ou como endereço, ele vai automaticamente. Eu poderia também colocar o endereço exato.
poderia botar aqui, ó, http, dois pontos, duas barras, ibmn.com.br, certo? Apesar da gente não ver aqui em cima o HTTP, ele existe aqui, entendeu? É porque os navegadores ocultam para facilitar a vida do internauta, para ele não precisar ficar digitando. O próprio navegador já escreve isso para ele. Mas se eu pegar aqui, por exemplo, ó, e copiar tudo aqui, ó, e for colar aqui, ele já trouxe, tá vendo? Se eu apagar tudo aqui, ó, pegar, ó, copiar, eu vou colar aqui, ó, ele já traz o HTTP, tá vendo? Eu poderia colocar assim, ó, também, se eu quisesse. Ia ter o mesmo resultado, quer ver? Vamos ver se fica o mesmo resultado. Aqui no topo. Deixa eu apagar essa barra aqui, ó. Colocar tudo. Vou deixar o endereço da página que a gente está trabalhando para ficar melhor. Vou salvar. Vou salvar. Deixa eu atualizar. Aliás, aqui não vai dar certo porque aqui está no meu computador. Eu tenho que entrar no meu computador para dar certo. Peraí, deixa eu abrir por aqui. Se eu clicar aqui, ó, ele já foi para o site, tá vendo? Eu voltei. Tá vendo aí? Então, eu posso tanto colocar o endereço aqui real ou o endereço completo, né? Chamado também, seja lá o que for. Endereço real ou endereço completo, como eu posso colocar somente a barra que ele vai para a página inicial do mesmo jeito. Isso aqui só serve para a página inicial, certo? Se eu quiser ir para a página, por exemplo, contato, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar contato.html. Aí ele vai para a página de contato. Se eu quiser ir para a página de eventos, eu tenho que botar eventos.html. Aí se eu criar um outro arquivo aqui, ó, de nome eventos, vou criar aqui rapidinho só para a gente ver como é que fica. Eventos.html, certo? Aí eu vou colocar aqui só um texto para a gente testar. Vou salvar, vou fechar. Então, se eu vou salvar aqui e atualizar a minha página, esse daqui. Se eu colocar aqui, viu que aqui embaixo está aparecendo, aqui embaixo ele vai aparecer eventos.html, tá vendo lá? Se eu clicar aqui agora, ó, eventos, ó, viu que ele veio para a página que eu botei lá? Por quê? Porque eu botei aqui, ó, eventos.html. E eu criei uma página com o nome eventos. Se eu pegar essa página aqui, ó, criar outra, copiar, colar, sei lá, fazer qualquer coisa, criar uma nova e colocar aqui notícias. Certo? Escrevi errado. Notícias. Aí eu vou fazer um ajuste aqui, certo? Vou colocar notícias em breve, para não ficar igual, né? Se eu mudar aqui, ó, vamos aqui, por exemplo, no notícias. Se eu colocar aqui, ó, eu quero botar um link em notícias. Eu vou colocar um A, eu vou colocar um href, eu vou botar notícias.html, certo? Vou fechar aqui. Deixa eu puxar isso aqui para dentro do A. Eu tenho aqui, ó, uma tag com elemento A. Eu tenho um atributo do A aqui, que é o hyperreference, que é a referência. Notícias, aqui eu fechei ele de novo, certo? Pronto, salvei. Agora eu vou atualizar. Deixa eu voltar para a página. Vou atualizar. Aí aqui, ó, notícias já mudou aqui o negócio, tá vendo que notícias já ficou diferente? Se eu clicar aqui, ó, notícias em breve, certo? Entendeu?
Isso aqui eu posso usar em qualquer outra página. Se eu quiser tirar o Eventos de lá e colocar no lugar certo, eu vou fazer o que? Eu vou pegar aqui, ó, cadê? Logomarca, Eventos. Deixa eu recortar ele daqui, colocar a barra de volta que estava antes. Vou pegar a página Eventos, ó, vou fazer a mesma coisa. Vou abrir um A, vou abrir um href, vou botar o link que eu quero. Vou fechar aqui. Aí eu vou puxar isso aqui porque eu quero ele depois do Events. Vou salvar. Mesma coisa, tá vendo? Viu como muita coisa a gente repete? Que só copiar e colar que vai ficar certinho. Então, se eu coloquei o href aqui, atualizei, veja que o evento ficou até maior, tá vendo? Por que que ficou maior? Porque quando eu usei o A, ele já puxou a formatação de itens de menu que o Bootstrap tem. Isso quer dizer que eu vou ter que fazer um ajuste com base naquilo que eu já tinha feito antes. Porque eu não quero um menu com essa largura, esse tamanho. Então eu vou ter que reajustar aqui os itens que eu fiz. Se eu clicar aqui em eventos e clicar aqui no A, ele vai me dizer por que que isso aconteceu. Ó. Porque aqui no Bootstrap tem um código ó, que vai jogar aqui uma formatação, tá vendo? Olha a formatação aqui de espaço, ó. Tá vendo? Esse espaço aqui, ó, é que está prejudicando no site lá, o que eu já tinha feito antes. Mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui ainda, porque depois a gente vai fazer essas modificações. O importante que eu quero que vocês memorizem é que quando eu coloco o A, o href e um nome de uma página, ele vai navegar até essa página aqui, ó, eventos. Viu lá que a gente colocou? Vou só mudar aqui para poder ficar mais bonitinho e a gente saber que está indo para o mesmo lugar. Aí você me pergunta, né? Mas Paula, página eventos ficou só o nome. E não seria interessante que ela tivesse o mesmo formato que a página inicial? Sim, seria. E para isso acontecer, o que eu preciso fazer? Muito simples. Por exemplo, vou pegar aqui a página eventos. Vou trazer ela para aqui para ficar mais fácil. Vou pegar tudo que está aqui, ó, menos o corpo. Aliás, não, vou pegar tudo logo. E aí fica mais fácil. Vou vir aqui em eventos, ó. Vou colar. Tá vendo? E aqui dentro da tag corpo, que é onde eu quero que apareça aquele texto que eu vou colocar. Eventos em breve. Aí para ficar centralizado, a gente vai usar aquela tag que a gente já tinha visto naquele dia, que não é muito utilizada, mas que eu ainda posso utilizar. Veja que eu fiz o quê? Copiei o código de lá, colei aqui, e aqui dentro do corpo, eu coloquei o que eu quero que apareça lá no meio da página. Certo? Vamos aqui, vou clicar aqui, eventos. E agora, tem a mesma coisa ou não tem? Então, o que eu preciso fazer? Primeiro eu preciso fazer a página inicial, que é o que dá mais trabalho. Para eu montar o topo, para eu montar o rodapé, montar toda a base e estrutura do site. Depois que isso está pronto, copiou, colou. Eu só vou mudar no meio, porque cada página vai ter o seu conteúdo aqui no meio. Mas o resto, tudo igual. Entendeu? Tudo igual. Basta copiar e colar, copiar, colar, copiar, colar e tudo vai dar certo. Não precisa fazer mágica, não precisa fazer muita complicação. É só copiou, colou, que está tudo bem definido. Se eu vim aqui em notícias, ó, tá tudo bagunçado ainda. Aí, o que eu tenho que fazer? Pego o arquivo notícias, abro ele, né? Abro ele. Eu vou fazer esse processo no bloco de notas para vocês verem que é a mesma coisa, que eu estou usando outro só para facilitar, para explicar para vocês e mostrar que o código tem que ser bem... Fica mais fácil para explicar para vocês tudo, né? Ó, mesma coisa, tá vendo? No bloco de notas, o programa de lá vai dar no mesmo. Eu preciso só fazer o quê? Vou colocar aqui, não é rodapé.
É no corpo. Tá vendo aqui corpo? Vou colocar bem aqui. Agora eu vou colocar um pouco diferente do que a gente fez para centralizar. Vou colocar aqui texto sempre. Notícias em breve. Vou fechar a div, certo? Tudo que a gente for fazer hoje em dia, provavelmente a gente vai usar uma div, porque é como se fosse um bloco, certo? Com essa div eu posso aumentar, diminuir, deixar mais alto, mais baixo, mudar a cor. Eu posso simplesmente usar essa parte aqui de class e aqui dentro colocar qualquer outra informação que eu queira para formatar esse texto que está bem aqui, entendeu? Eu posso criar uma outra tag aqui, como por exemplo, texto bonito, sei lá, qualquer nome que eu quiser. Basta ir lá no CSS e criar a formatação com esse nome aqui, ó, texto bonito. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, pegar o CSS site, né, que a gente fez, vou lá embaixo, vou criar ponto texto bonito. Não foi assim que a gente botou lá? Classe? Eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, que a gente já fez várias vezes. Column. Eu vou botar aqui, ó, veja que eu tenho várias cores que eu posso usar aqui, tá vendo? A vantagem desse programa é isso, o bloco de notas não dá isso. Vou colocar aqui marrom mais cuidado. Se eu quiser mudar a cor, ó, basta clicar aqui no cantinho, ó, e escolher, tá vendo? Uma cor que eu queira. Depois eu vou choose, ele já cria o código aqui pra mim, tá vendo? Essa é a diferença de você usar um bloco de notas. Vamos ver aqui agora. Vamos para notícias. Cadê? Não salvei não. Notícias. Ah não, tá aqui, não tá aqui. Foi notícias, não foi o que a gente fez. Tá no bloco de notas, você que tá no outro lá. Agora, detalhe, né, que eu falei, né? O bloco de notas, às vezes, ele não consegue converter, tá vendo? Como o PHP Storm converte. Então, eu preciso fazer o quê? Eu posso vir aqui e mudar isso aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui para ver se ele vai conseguir converter automaticamente. Pronto, convertido, tá vendo? Veja que ficou a mesma coisa que tá o outro, tá esse daqui. Feito pelo bloco de notas do mesmo jeito, certo? Aí na próxima aula a gente vai se aprofundar mais com relação a essas classes, certo? O que eu preciso saber de vocês é vocês entenderam aqui como é que funciona essa questão aqui da divisão do site, que a gente precisa dividir em blocos. Deu para vocês entenderem como a gente pode usar arquivos externos. Deu para captar? Entendeu? E deu para ver também o quanto é fácil, né? A gente fazer uma modificação aqui, ó, no texto. Detalhe, eu não olhei se o texto ele ficou, não foi uma cor diferente. Deixa eu colocar uma cor mais interessante aqui para a gente visualizar com mais intensidade essa mudança, senão a gente não vai... Ah, no caso aqui ele não está dando certo porque tá o endereço do site online, né? E aqui eu estou usando direto no computador. Para isso eu teria que fazer assim, que eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Notícias. Vou botar uma barra aqui. Notícias. Vou botar uma barra aqui, senão... Deixa eu ver aqui. Eu tenho que fazer isso no arquivo notícias. Eu estava no arquivo home. Deixa eu consertar aqui esses textos que ficou. Formatação do...
bloco de notas. Pronto, aí ó. Aqui o marrom não dava para ver direito que a fonte está muito pequena, né? Mas quando eu botei vermelho agora ficou mais visível. Se eu mudar aqui, ó, colocar, por exemplo, outra cor aqui para chamar minha atenção, esse azul aqui. Salvei, voltei, atualizei, ficou azul. Certo? Qualquer cor que colocar, ele vai ficar. E aí nosso site vai ser modelado baseado nisso aí, certo? Na próxima semana vou explicar para vocês um pouco mais sobre essas calls aqui, ó, que a gente utilizou aqui para formatar as colunas do site. Ó. Veja que aqui tem call 3, tá vendo? Aqui tem call 7, call 8, call 4. Isso aqui faz com que o nosso site ele seja dividido em colunas. Quando eu faço isso aqui, eu estou dizendo para o navegador que eu quero 3 colunas para esse bloco e 8 colunas para esse bloco aqui, ó, que é justamente aqui, ó, como eu dividi isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Ó, tá vendo aqui 3 colunas? Aí ele dá esse tamanho aqui dividido em 3 colunas. E esse aqui 8 colunas. Por isso que essa parte aqui é maior do que essa. Porque tem 8 colunas. Se eu colocasse aqui... a largura, isso. Ó, se eu colocar aqui duas, ó, viu que diminuiu a largura da logomarca? Ele apertou aqui a logomarca. Se eu colocar 3 de novo, ó, ele vai aumentar. De acordo com a quantidade de colunas que eu colocar aqui, ó, ele vai aumentando, ó, tá vendo? Aí empurrou o restante para baixo, porque eu coloquei uma quantidade de colunas que não vai caber essa parte de baixo aqui, que tem 8 colunas, tá vendo? Se eu colocar aqui, por exemplo, 7 colunas, aí ele volta, ó. Por outro lado, ele vai apertar todo mundo que está dentro dele. Entendeu? Lembra que eu mostrei na aula anterior que o site, a gente precisa ver ele como se tivesse dividido em colunas. Então, é essa teoria que a gente vai ter que ter daqui para frente. Eu vou olhar um site aqui, ó, quando eu olhar a Cultivale, eu vou ver a Cultivale dividida em colunas aqui, ó. Aí eu vou saber que aqui tem X colunas, aqui tem X colunas, aqui é uma coluna só, aqui são aqui são 2 colunas, né? Aqui é uma coluna, aqui é outra coluna. E dentro dessa coluna aqui eu dividi em mais 2 colunas. Então você sempre vai ver nessa proporção, entendeu? Aqui é uma coluna só, aqui eu já tenho 3 colunas, ó. Tá vendo? Onde aqui tem um espaço, por exemplo, 2, aqui tem um espaço 4, aqui tem um espaço 2. Porque se você observar, o do meio é mais largo. E por aí vai, ó. Aqui são 2 colunas. Sempre você vai ver o site dividido nessa situação. Quer ver, ó? Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo que está dividido em 3 espaços, ó? 1, né? 2, 3, ó. Aqui, ó, call 4. Tá vendo que esse aqui é com 4 colunas, esse aqui é com 3 colunas e esse aqui é com 2 colunas. Por isso que o do meio é maior, porque ele é call 4. Se eu botar aqui, ó, como call 3, vai ficar todo mundo com call 3, quer ver? Ele não vai mudar porque a resolução aqui não tá para large, que é LG. Eu usei call LG para ele só ficar assim quando for um tamanho bem grande. Deixa eu pegar aqui um large, o tamanho large que ele vai mostrar. Large aqui. Aí agora ele ficou call 3, call 3. Ele dividiu, tá vendo, em 3 partes. Tanto que não ficou mais centralizado direitinho. Se eu colocar aqui, por exemplo, call MD, que é para tamanho médio, 3, aí ele já dá uma modificada um pouquinho quando for uma tela normal. Deu uma apertada aqui no negócio. E aí eu vou dividir no meu site baseado na proporção que eu quero, certo? Bom, por hoje é só.